minutos, iniciando a conversa de redação, participação dos jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes e da economista Rita Mundim. Você também pode participar da conversa de redação, mandando a sua opinião pelo nosso chat no YouTube. Você vai ao nosso canal, faz a sua inscrição, ativa as notificações, e dá o seu like e participa do nosso chat. Bom, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é do PSD de Dado, classifica como oportunista a decisão do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, de trocar o partido pelo Republicanos. Com isso, Calil passa a apoiar a candidatura de Mauro Tramonte à prefeitura da capital e não, como era imaginado, apoiar o atual prefeito Fuad Noman, que era vice de Calil até 2022. Houve muitas repercussões no meio político, repercussões negativas, inclusive tem uma fala até hoje no Jornal da Itatiaia do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Eduardo Costa Gabriel Azevedo, que foi confirmado candidato do MDB à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele disse que a cidade está suja, está abandonada, e que é fruto do fato de o atual prefeito Fuad Noman ter caído, nas palavras dele, de paraquedas na prefeitura, ter sido uma espécie de prefeito biônico, nas palavras de Gabriel Azevedo, porque foi indicado por Alexandre Calil e o criador, Alexandre Calil, abandonou a sua criatura ao não apoiá-lo na reeleição e apoiar Mauro Tramonte. Bom dia para você. Bom dia e boa segunda para todo mundo. Eu acredito que é só o começo, sabe? Durante a campanha vai arder muito. Não dá para brigar nem com o Gabriel, nem com o Alexandre. Não dá para questionar e nem duvidar do que eles estão dizendo. Só me resta... Por que não? Porque você não pode, nesse país polarizado, estar no lado, no barco do Lula e 2 anos depois no barco do Bolsonaro. Não pode. É o Alexandre Calil que você está dizendo, né? Não pode, isso, sabe? Isso não dá. E decisão política nenhuma me convence que a pessoa pode fazer esse trânsito. Não que eu não ache que é possível de mudar. Todo dia eu defendo mudança aqui. Mas a mudança tem limite. Você não pode sair de Bolsonaro para Lula impunemente. Quem tentou fazer isso, por outro caminho, o Moro se deu mal dos 2 lados. Então, eu vou resumir dizendo que é muito triste, sabe? Muito triste, porque no fritar dos ovos, Belo Horizonte sai perdendo mais uma vez. E da parte do ex-prefeito, um exemplo de falta de compromisso principalmente com a cidade, com a boa prática política, com a mínima coerência que se espera de uma pessoa. Mas é aquela história, que eu aprendi com outro prefeito, esse sim foi o prefeito de Belo Horizonte, Maurício Campos. Cada um tem sua consciência e dorme com ela. E eu aprendi com a vida. Se você planta pepino, amigo, você não vai colher flores. Oi, Edilene, a repercussão dessa mudança de Alexandre Calil foi muito negativa, né? Bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Sim, o que a princípio parecia ter sido uma tacada de mestre pode virar um tiro pela culatra, porque Alexandre Calil, ninguém pode negar, tem capital político. Nas eleições para o governo do estado teve 3,5 milhões de votos, isso é muito voto, foi eleito o prefeito da capital 2 vezes e o apoio dele era guardado pelo PSD, embora ele tenha desafetos dentro do próprio partido. E por causa dessa insatisfação com o prefeito Fuad Noman, que na visão de Alexandre Calil não apoiou ao governo do estado em 2022 como deveria, trocou os secretários que eram de Calil por secretários de desafetos do Calil, colocando indicados no Marcelo Aro na prefeitura. Isso chateou o Calil e ele decidiu romper e decidiu ir para o Republicanos. Só que ao fazer essa movimentação e depois da entrada de Alexandre Silveira, a entrada pública na declaração sobre Calil em relação a isso, não só a questão foi nacionalizada, como a fala de Alexandre Silveira coloca uma pecha de caminhar para o bolsonarismo e Alexandre Calil, ele que foi o candidato do presidente Lula ao governo do estado, ou seja, o impacto pode ser negativo, tanto para Alexandre Calil, que tem pretensões no Republicano, e eu apurei isso com a cúpula do partido, de ser candidato ao governo do estado em 2026, como ele era da esquerda e transita para um partido que tem tantos integrantes da direita para ser candidato em 2026, e pode ser negativo também para Mauro Tramonte, já que tem também uma pecha de esquerda em Alexandre Calil, ou seja, ele entrou numa zona de conflito
conflito, num tiroteio, um tiro cruzado, e isso pode ser muito negativo não só para Alexandre Calil em 2026, mas também para Mauro Tramonte agora em 2024, ou seja, atacada de mestre que pode ter virado um tiro pela culatra. E a sua avaliação, hein, William Travassos? Bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada. Inclusive, você destacou no Itatiaia agora de sábado, o que nós apuramos aqui, né, pelo nosso squad de política, dos gastos que o PSD estava tendo com o ex-prefeito Alexandre Calil, R$60 mil. Ele tinha 2 motoristas, carro de luxo, a assessora dele paga pelo partido, né? Então, não sei se ele ganhava 30 e o resto estava nos benefícios, mas o bolo todo R$60 mil. Aí o Eduardo fala sobre a mudança de chave. Acho que ele volta pro lado dele, no lado conservador, e aí vem aquela coisa que a ideologia política nesse país, ela não existe. O que realmente faz diferença, o que paga compromisso é grana, né? E aí tem as pretensões para 2026 como governador. Eu não conheço o Calil pessoalmente, mas temos muitas coisas em comum. Primeiro, paixão por motocicleta, que eu sei que ele tem lá as suas Harley Davidson. A paixão pelo Rio de Janeiro e pelo hotel lá, o Copacabana Palace, quando ele ia para lá passear. E é um cara que, como eu, não conhecia as favelas de Belo Horizonte. Só começou a conhecer favela depois que começou a sua corrida eleitoral, que aí ele começou a descobrir que na cidade onde ele morava, tinham buracos, falas do Calil, que é lugares que ele nunca viu na vida dele, mostrando um distanciamento surreal da população. Eu, quando cheguei aqui, também não conhecia as favelas, as vilas e favelas de Belo Horizonte, fui conhecer. E me deparei com uma realidade assustadora, uma população esquecida. E o senhor Alexandre Calil, nessa briga política, a gente mais uma vez volta e eu me questiono. Assim, nós temos então partidos políticos que pagam os seus jogadores, os seus personagens durante um período para eu ter aquela quantidade de votos. E da onde vem esse dinheiro? Do fundo partidário, da grana da população? Então tem um cidadão gastando algo em torno de R$60 mil para fazer o quê? Me pergunto eu aos senhores. É só um questionamento. E aí, isso me incomoda, gente. Porque eu fico vendo esse jogo, essa mudança de peças na área política, se juntando lá ao Republicanos, e aí você vai com o plano de poder do partido, trazendo esses personagens, e no fundo o eleitor nada mais é do que uma pecinha que dá a essa turma aí a assinatura para que eles continuem no poder e continuem dentro dessa elite a movimentar todo o nosso destino. Então, assim, eu não acho normal um sujeito ser pago por um partido político em torno de R$60 mil com um carrinho de luxo, com 2 motoristas, sendo pago por um partido político. Que mundo é esse? Aí você tem lá os 33 ou 34 partidos que estão lá cadastrados dentro do TRE, e eu fico me questionando. Então cada um deles tem um dono, um dono de partido que administra essa grana, que conduz a vida de uma nação inteira. Tá na mão desse bolo, e eu pulo de galho de acordo com o meu interesse, seja ele financeiro, seja ele por capital político ou qualquer coisa nesse sentido. Então é assim que a gente vai mudar o país? Acreditando, hoje eu sou Lula, amanhã eu sou amigo dos amigos do Bolsonaro, ideologia política nenhuma. Pra quê? E aí é por isso que a gente tem esse monte de partido, a gente gasta essa fortuna com o fundo eleitoral, e o resultado é esse que a gente tem aí. As favelas continuam do mesmo jeito. Agora, fato é, traiu o coleguinha, aquele que ele chamava de técnico, ele pulou o muro e falou assim, abandono você, porque na verdade eu tô pensando lá na frente em me arranjar de uma outra forma, com uma outra turma. Ô Rita Mundim, você como eleitora também, te causa incômodo esse fato, essa mudança do ex-prefeito Alexandre Calil, como outras que aconteceram aí na nossa política? Bom dia. Pois é, Eustáquio, eu fico aí com a fala do Travassos, porque na verdade aqui no Brasil existem projetos de poder, não existem projetos de Estado. Então quem manda no país são os partidos, são esses partidos que nós financiamos com o fundo eleitoral. E aí, quando ele fala que a gente simplesmente assina ali ou dá o voto para eles continuarem desse jeito, nós temos que dar um basta nisso. É necessário uma reforma política ontem, porque senão o Brasil não vai sair dessa mesmice de não crescer por corrupção, por projetos de poder, o cara pula por excesso de partidos. Então você tem que ter um partido hoje, porque depois você negocia tempo de TV, dependendo do tamanho do seu partido, você vê o que você negocia. E esses políticos ficam pulando
de um partido para o outro de acordo com o interesse pessoal e o que eles podem proporcionar para esse partido que está convidando eles a mudar. Então é uma coisa, isso é uma indecência. É uma indecência com o cidadão brasileiro, com o contribuinte que trabalha, paga impostos e financia essa máquina suja de interesses partidários e não de interesses nacionais.